Olá, olá, olá. E aí, galera? Vamos lá, o pessoal entrando no Periscope. E aí, todo mundo já online. Boa noite, boa noite. Quem estiver entrando aí, queria saber de vocês aí o áudio, se o áudio tá tudo ok. E aí, Paty, e aí, Renatinha, Samurai. Vamos lá. Matheus aí presente, ó, escondido. 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 Vamos lá. Vamos lá, todo mundo aí no áudio. Vamos aqui, né? Vamos começar aqui algumas dicas de processo penal voltado aí à preparação do teu concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Vamos trabalhar aqui com a aplicação da Lei Processual Penal e aí, dependendo do tempo, vamos falar também sobre inquérito policial. Enquanto aí o pessoal do Periscope está entrando, vamos tentar aqui também abrir para o pessoal do Instagram, né? Vamos lá então, estamos aqui, né? Vamos lá, TRF, Primeira Região, Paty Santos, né? Lembra, né? O TJ já passou, né? Vamos lá, salvo, né? Se acontecer alguma coisa. Grande professor Matheus Gueiros. Olha aí o pessoal aí, ó. Processo Civil, segue esse cara. Basta clicar aí no nome dele e seguir. E aqui agora uma boa noite ao pessoal do Instagram. O pessoal do Instagram que tá entrando aí. Vamos lá. Grande Diego Sena. E aí, Diego, compartilha aí a live. Quem aí, ó, Processo Civil, vocês estão bem aí, né? Recomendado aí, bem acompanhado com o Diego Sena e com o Matheus Gueiros aí. Vamos lá, né? Vamos lá, pessoal. Agora aqui ao vivo, também para o pessoal do Instagram. Vamos lá começar algumas dicas aqui para o concurso do TRF Primeira Região. Vamos lá. Pessoal, vejam só. Um dos pontos aí, né, grande... Vamos lá, pessoal, vamos aqui focar agora e no final vocês vão dizendo aí qual é a cidade de vocês, de onde vocês são, que a gente manda um abraço aí, manda um beijo aí para todo mundo. Aí o pessoal aqui também do Instagram aí, ó, Jéssica Matemática, né? Vamos lá. Vejam só. Livim Campo Grande aqui no Periscope, ó. Vamos lá, pessoal, é isso aí, né? Concurso lá de delegado, né? Vamos aí detonar lá em Brasília também, né? Lá em Campo Grande. Vamos lá. Pessoal, vejam só, vão dizendo aí da onde é o estado de vocês, da onde vocês estão me assistindo, se o áudio tá tudo ok. Eu tô percebendo que no Periscope tá tudo bem e aqui no Instagram tá tudo ok. Pessoal do Instagram, confirma aí que tá tudo bem pra gente poder começar. Tranquilo? Patrícia aí de Teresina, Kleber do Distrito Federal, Kim Salles entrou agora aqui também no Instagram. Vamos lá. Pessoal do Instagram, tudo ok no som? Tudo ok? Pessoal aí de Campo Grande, Paraíba, tudo ok? Vamos lá então, né? Vejam só. Vamos aqui, vamos lá, Recife, Salvador, todo mundo. O áudio está ótimo, Kim Salles, grande Kim, um forte abraço. Vejam só, pessoal. Um dos principais temas, o primeiro tema, na verdade, do teu edital, tanto para o cargo de técnico quanto para o cargo de analista, é o tema da aplicação da lei processual penal, né? Pessoal aí de São Paulo, vejam, Lei Processual Penal, no tempo e no espaço, tá no teu edital, estamos aqui, né, com o edital aqui, e ele traz como primeiro ponto, tanto para o cargo de analista, quanto para o cargo de técnico. Vê só, esse tema, eu acho ele muito importante, muito relevante, porque qual é o detalhe? É que você sempre estuda a aplicação da lei penal, a aplicação da lei penal do direito material, só que você precisa conhecer também a aplicação da lei processual penal. E é igual detalhe. A lei processual penal, ela se difere da lei penal porque quando a lei penal nova entra em vigor, quando o legislador ele cria uma nova lei, lembra que ele tem que analisar se ela é benéfica ou se ela é maléfica. Diferente aqui da lei processual penal. Pessoal do Periscope aí, bota coração aí para eu saber que a live, né, tá funcionando aí para vocês. E aí no Instagram, como é a primeira vez que eu tô ao vivo, eu não sei se no Instagram também tem coração. Se tiver, coloca o dedo aí na tela, né, e bota coração aí pra gente. Vejam só o detalhe.
A lei penal, lembra, a lei penal, ela não retroagirá, salvo para beneficiar. E aí você pensa assim, imagina que eu estou diante de uma lei nova. O processo já está em curso. O processo já está em curso, lembra lá, o processo já está em curso, e aí chegou a nova lei penal, você antes de aplicar, você vai analisar, opa, será que ela é benéfica para o acusado? Será que ela é benéfica para o criminoso? Lembra então que a lei penal ela sempre se preocupa com o criminoso, sempre, né? Lembra, a gente se preocupa muito com o coitadinho do criminoso. Já a lei processual penal, ela não é assim. Ela tem aplicação imediata. É o famoso princípio do tempus regit actum. Princípio do tempus regit actum. Olha o Diego Sena aí, ó, participando. Tempus regit actum, também chamado de aplicação imediata ou efeito imediato. Aplicação imediata, como disse aqui ó, no Periscope a Renata, é o artigo 2º do Código de Processo Penal. Ele aplicar-se-á desde logo. Quem tem o artigo 2º do Código de Processo Penal percebe que ele diz assim: a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Quem participou hoje, lembra lá, né, o tempo rege o ato. Quem participou hoje, aí no nosso story da nossa pergunta, né, hoje a gente trouxe aí uma pergunta, há umas 3, 4 horas atrás, quem participou percebeu que a resposta, e aí já respondendo da questão, era o quê? Era errada. O gabarito da questão era o quê? Errado. Pessoal do Periscope, que ainda não me acompanha lá no Instagram, procura lá, Prof. Júlio César Matos, lembrando que o César é com Z. Lembra de um detalhe. A lei processual penal ela tem aplicação imediata. Aí você diz assim, e aí veja lá, Valdir, já a gente fala da natureza mista, né, da processual material. Vejam só, quando a gente traz uma lei processual penal nova, a incidência dela é imediata. Eu vou aplicar desde logo. Só que aí qual é o detalhe? O processo já começou, o processo está em curso. O processo está em curso e o detalhe que você vai ter que observar é, a lei processual ela tem incidência imediata. Não importa se o processo já tinha iniciado ou se o processo vai se iniciar a partir de agora. A partir de agora, isso aí, Igor, vamos segurar aí na híbrida. Vejam, a aplicação dela será imediata. Só que o detalhe é, isso acontece no Brasil todo, inclusive lá em Alagoinhas, na Bahia. Vejam só, o detalhe é que todos os atos que foram praticados sob a vigência da lei anterior, eles são considerados válidos. E lembra que na nossa enquete de hoje eu tinha que invalidar os atos anteriores. Lembra então, todos os atos que foram praticados sob a vigência da lei anterior, eles são considerados válidos. Isso é uma simples leitura do artigo 2º do Código de Processo Penal, quando ele diz assim, a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, e aí lembra quando ele coloca sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. É o que a gente chama de fato de aplicação imediata. Lembra que desse princípio do tempus regit actum, e aí você que está anotando, lembra desse termo em latim. O pessoal que vai fazer TRF primeira região, por exemplo, Banca CESP, eles adoram isso. É um termo em latim chamado tempus regit actum. E do tempus regit actum, se você já quiser anotar, se você tiver aí com sua caneta, exatamente aí como escreveu o Wesley da PRF, veja, o tempus regit actum, você vai anotar dois efeitos para efeito da tua prova. O primeiro efeito é que os atos, coloca aí, os atos praticados sob a vigência da lei anterior são considerados válidos. Lembra aí, olha aí, o Carlos Felipe, grande, segue aí meu primo aí, ó, tamo junto, amigo. Vejam só, qual é o detalhe? Os atos praticados sob a vigência da lei anterior, eles são considerados válidos. Esse é o primeiro efeito. O segundo efeito que você vai anotar, coloca aí no seu caderno letra B, segundo efeito, as normas, veja, processuais têm aplicação imediata. Primeiro efeito é que os atos praticados sob a vigência da lei anterior são considerados válidos. E o segundo efeito é que os atos praticados, veja, sob a vigência da lei anterior são considerados válidos. E o segundo efeito é que as normas processuais têm aplicação imediata. Tem aplicação imediata. Aí algumas pessoas aí perguntaram, Júlio, e se a norma ela for mista? E se a norma ela for mista? Vejam só, a doutrina ela traz algumas classificações, como a norma genuinamente processual,
a norma genuinamente processual. E quando chegar lá na tua prova, fica muito atento a isso. Pessoal aí do TRF5, FCC, pessoal do TRF Primeira Região, CESP, a banca chega para tu e diz assim: de acordo com a aplicação imediata ou quanto à lei processual penal no tempo, aí ele diz lá o enunciado, o FCC cobrou isso em 2014, questão maravilhosa, diz assim: se a lei for puramente processual penal, quando ela diz assim, puramente processual penal, ela já quer excluir a questão da norma mista. Se ela é puramente processual penal, aplicação imediata. Júlio, e se a norma for mista? Se a norma ela for, como falou aí, né, o colega aí do PRF, se ela for processual material. Se ela for processual material, veja, são algumas classificações. Se ela for processual material, se ela for mista, ou se ela for, como chama lá o nobre autor Norberto Avena, grande professor Norberto Avena, se ela for, por exemplo, híbrida, lembra lá, híbrida, mista, material processual ou processuais materiais, lembra que neste caso, o que prevalece é que eu vou aplicar conforme o direito material. Neste caso, eu vou aplicar conforme o direito material. Prevalece o aspecto penal. Eu digo nesse caso, e é o posicionamento que você vai levar para a sua prova, porque existem duas correntes. Uma primeira corrente dizia que eu tinha que separar a norma, aplicar a parte processual de imediato e a material, se for benéfica ou não. Mas aí qual é o detalhe? Qual é o detalhe? Olha aí, ó, segue o mestre aí, ó, Diego Sena. Vejam, qual é o detalhe que a gente tem que observar? É que o que prevalece para efeito da tua prova, boa noite quem está chegando aí agora, o que prevalece para efeito da tua prova é que eu vou aplicar a norma como um todo, e aí, claro, né, um aspecto penal. E aí estão me perguntando, Júlio, um exemplo de norma mista? O exemplo mais comum e mais clássico, diga-se de passagem, é o exemplo que vai estar na tua prova, o exemplo que vai estar caindo na tua prova. Pessoal aí que está caindo na internet, tenta sair e conecta novamente, ou tenta ir lá para o Periscope e veja aí a melhor conexão para vocês. O maior exemplo é o artigo 366. Bora prestar atenção aqui nesse artigo 366, principalmente aí o pessoal, né, que pediu o exemplo de uma norma mista. O artigo 366 do Código de Processo Penal, em sua redação atual, artigo 366 do Código de Processo Penal, em sua redação atual, vamos lá, o pessoal de Belém, pega aí o código. O artigo 366, ele diz assim: se o acusado citado por edital, vejam, bora primeiro entender uma coisa aqui. O artigo 366, até para quem não é da área jurídica aí, preste atenção para a gente pegar do começo e explicar. O artigo 366, ele trata da consequência da citação por edital. Quando a gente fala do tema citação, que também está no teu edital, então isso já serve para tu. Quando a gente fala do tema citação, a gente tem a citação real, citação pessoal, regra geral, e a citação ficta, também chamada de presumida. Imagina que o acusado, ele foi citado por edital. A regra é que a gente cita de forma pessoalmente, a gente trata disso em um momento posterior. Imagine que eu preciso citar o acusado por edital. A citação por edital é uma citação, lembra lá, ficta, também chamada de presumida, um exemplo de citação ficta. Imagina que o acusado foi citado por edital. Em regra, ele não vai comparecer. Imagina, o edital está lá fixado na porta do fórum. Ninguém lê edital, veja, eu conheço pessoas que estudam para concurso no Leu Edital, tem pessoas que vão fazer a prova daqui a 2 semanas e perguntam, eita, na minha prova vai cair tal matéria, veja, é um absurdo, né? Tem gente que não gira bem, o pessoal meio louco. Imagina o cara ler edital de citação. Imagina, tu praticou um crime, lembra, semana passada, imagina aí um dia que tu foi no Bom Preço, sei lá, e aí você tava lá sem querer, você foi lá, tomou, tem gente que fica tomando Danone, né, e quando vai chegar na hora da fila vai e paga, só que a gente toma o Danone, e aí quando vê um lixo, joga fora. Aí o camarada lá tá passeando, estudando para concurso, né, quando vê umas canetas bonitas, coloca no bolso. Imagina que o camarada tá lá no seu estudo e eu digo assim, olha, você precisa de um vademecum. Já teve turma presencial de eu dizer, olha, arrume, dê um jeito de trazer um vademecum. E o aluno disse, professor, eu não sei se alguém viu, mas eu peguei o vademecum, botei debaixo da camisa e vim pra cá. Beleza.
Até então eu não sei do teu paradeiro. Eu sei o teu nome, imagina aí, e aí muito cuidado, tem gente que quando vai lá furtar alguma loja, a pessoa coloca algo na bolsa e paga no cartão de crédito. Aí lascou, né? Porque a câmera pegou, a gente sabe tua identificação. O detalhe é que eu não sei aonde tu mora. E aí eu vou tentar localizar. Não consigo, meto a citação por edital. Tu não comparece, vamos imaginar. Tu não compareceu, nem constituiu advogado. Nem compareceu, nem constituiu advogado. É isso aí, Renatinho, estamos aqui para ajudar. Vejam só. Nem compareceu, nem constituiu advogado. O artigo 366 diz assim: se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Ficará suspenso o processo e o curso do prazo prescricional. Vê o detalhe. Suspender o processo é até bom para o criminoso, mas suspender a prescrição, aí não. Aí não. É por isso que a gente diz que a norma é mista. É por isso que a gente diz que a norma é híbrida. Porque ela traz critério processual e traz critério material ao mesmo tempo. A norma ela é mista justamente porque eu tenho matéria penal e processual na mesma norma. É por isso que ela é mista. E o detalhe, o artigo 366 está localizado aonde? No CPP, no Código de Processo Penal. Pegou aí, Valdir? Aí muita gente diz assim: Júlio, então eu tenho que aplicar conforme o Código de Processo Penal? Eu tenho que aplicar de forma imediata? Aí não. Aí não. Aí você diz: Júlio, por que não? Porque vejam só. Se você pegar o artigo 366, eu estou sem um código aqui, mas se você abrir aí o site do Planalto, se você abrir, né, em qualquer lugar, quando você está diante aí do artigo 366, você vai perceber que o teu vade-mecum, ele traz lá no finalzinho do artigo 366, ele diz lá, né, o número da lei que alterou aquela redação. Ele traz a data daquela alteração. Se você pegar o artigo 366, ele vai dizer lá, né, redação determinada, ou dependendo da marca teu vade-mecum, ele diz assim, redação alterada. Quem tiver o artigo 366 para conferir aí, ele vai dizer que a redação foi pela lei 9271, veja aí, 9271 de 96, no dia 17 de abril de 1996. Depois vocês conferem lá, mas acredito que é isso. Se não mudou, né, ninguém vai mudar o site do Planalto, ninguém vai mudar o vade-mecum. No dia 17 de abril de 96 foi alterado o artigo 366 pela lei 9271. Aí qual é o detalhe? Júlio, eu me antecipei. Eu pratiquei o crime em 95, eu pratiquei o crime em 94. Pensa nisso. Na época, lembra lá, na época, em 95... o cara que era citado por edital e não comparecia, não suspendia a prescrição. Era massa. Eu não sei se alguém aí que está me assistindo na época, que está me assistindo aí, praticou crime nessa época. Mas nessa época era massa. A gente praticava crime e aí, meu amigo, sumia. A gente viajava, ia para o exterior, a gente ia para a casa de algum parente e era citado por edital e a prescrição corria. Agora não, meu amigo. Agora, realmente, agora lascou. O cara pratica o crime de 96 para cá, se não comparecer, suspende a prescrição. E isso é ruim. Júlio, por que isso é ruim? Veja, eu estou na visão do criminoso, viu? Eu estou pensando como criminoso, como vocês aí, né? Olha o Diego Sena aí agora no Instagram. Exatamente a lei aí o pessoal está colocando. Eu estou pensando como vocês criminosos. Lembra lá, né? A gente quando praticava crime, lembra lá, uma fase boa da vida. Aí qual é o detalhe? Hoje, se eu praticar um crime e não comparecer, suspende processo e suspende prescrição. O que para mim é péssimo, porque, meu amigo, lembra que vai ficar lá, ó. E lembra que eu aparecia 20 anos depois, o Estado não podia fazer mais nada. Por quê? Porque prescreveu. Hoje não, meu amigo. Por mais que eu me esconda, lembra lá que, exatamente numa fase boa da vida, lembra que hoje a prescrição está suspensa. Aí você chega, pega aí, Valdir, aí no Periscope. Imagina, você diz assim, Júlio, mas eu me antecipei, eu pratiquei o crime em 95. E agora em 96, a lei passou a suspender a prescrição. E o artigo 366 está no Código de Processo Penal. Eu vou aplicar de imediato? Aí não. Aí não. STF, lembra lá, no teu edital, no finalzinho, tem assim, STF e STJ. O STF tem entendimento desde 2004 que na norma mista, e o julgado foi em cima do artigo 366, na norma mista prevalece o direito penal.
Isso quer dizer que se eu pratiquei o crime em 95 e estou escondido, minha prescrição está suspensa. Tranquilo, pessoal? Lembra então, vamos fazer um resumo aqui de aplicação da lei processual penal no tempo, e aí eu quero o coração subindo, coração, bota coração aí para chegar no teto. Qual é o detalhe? Compartilha aí a live. Se você chegar na prova e a questão disser que a norma é processual, a norma ela é puramente processual, aplicação imediata. Se a norma ela é de direito penal, eu vou ter que analisar se ela é maléfica ou se ela é benéfica. Se a norma é mista, olha aí o César ó, dizendo que isso cai no TRF. Se a norma é mista, prevalece o direito penal, prevalece o direito material, prevalece o direito material. Qual é o detalhe? Algumas pessoas aí que estão me assistindo agora abriram o código. Quem abriu o código, olha o coração aí, agora eu gostei. Quem abriu o código, confere se o teu vademecum. E aí para quem tá com código, claro, né? Quem tá me assistindo na mesa de bar não vai ter código aí agora, né? Vai ter cerveja, cachaça, pitu. Mas aí quem tá em casa agora com vademecum, vê se o teu código tem o artigo 394A. 394A. Olha aí o César dizendo que caiu na prova de juiz federal do TRF, quinta região, né? Foi agora, né? Inclusive, né? Observa então aí, né? O artigo 394A do Código de Processo Penal. Júlio, meu código não tem o artigo 394A. Pois é, tá desatualizado, né? Se teu código não tem esse artigo, pode jogar fora, não interessa aqui pra gente. Vê só, o artigo 394A, ele é o exemplo mais atual. Quem tiver aí vai facilitar, né, a compreensão do que eu estou falando aqui. Se o seu código ele tem o artigo 394A, aí você vai entender de vez o que a gente está falando aqui. Aí vai fechar todo o entendimento que você precisa. Se o teu código tem o artigo 394A, ele foi inserido em 2016 pela Lei 13.285, é o artigo mais novo, lembra lá? Ele diz assim: os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Vê só um detalhe, presta atenção numa coisa. Imagina você que está me assistindo agora. Imagina que você praticou um furto. E pensa aí, o teu melhor amigo que ontem te ligou, lembra aí, Valdir, o teu melhor amigo que ontem te ligou, ele praticou um estupro. Pensa, crime do dia a dia, né? Você praticou lá um furto e aí o camarada praticou um estupro. Vamos imaginar que tudo isso aconteceu em 2015. Pode jogar, Leandro, o código fora. Leandra, né? Imagina que você cometeu o crime em 2015. Eu cometi um furto e tu cometeu um estupro. O nosso processo ele vai correndo, né, lado a lado. Furto e o estupro daqui, ó, correndo lado a lado. Imagina que está na mesma vara, a vara única, tá lá caminhando lado a lado o crime de furto e o crime de estupro. Cada um lá na mesma vara. Quando chegou em 2016, pela lei, né, citada aí 13.285, ela acrescentou o artigo 394A ao Código de Processo Penal e ela disse assim: a partir de hoje, vamos dar prioridade aos processos que apurem a prática de crime hediondo. O que é que vai acontecer? Como eu pratiquei um furto, meu processo vai naquele caminhar, ó, tranquilo, ato por ato, devagarzinho. Só que o teu amigo que praticou o crime de estupro, o processo dele vai correr. Vai correr porque agora o legislador mandou eu dar uma certa prioridade aos processos que apurem a prática de crime hediondo. Aí você diz: Júlio, mas isso está me prejudicando, está prejudicando meu amigo estuprador. Não interessa, meu amigo, não interessa, porque a lei processual lembra que ela tem aplicação imediata. A lei processual penal, meu amigo, tem aplicação imediata. Este é o artigo mais novo que a gente tem de norma mista, artigo 394A do Código de Processo Penal. Lembra, se você pegar a cada 10 livros de processo penal, 11 vão trazer o mesmo exemplo, que é o artigo 366. Mas eu estou te trazendo agora uma novidade. Lembra, tu tem que chegar lá, o examinador, exatamente a aplicação imediata aí, Valdir, do artigo 394A. Tu tem que chegar para o examinador e dizer assim: excelência, imagina tu na prova oral. O artigo 394A é um exemplo de norma mista. É um artigo previsto na legislação processual penal, no nosso Código de Processo Penal, mas ele tem aplicação imediata. Lembra lá, ou melhor, não é norma mista, ele tem aplicação imediata, diferente lá do nosso artigo 366, que se trata de norma mista. Tranquilo isso, pessoal?
Lembra lá, aplicação imediata, tempus regit actum. Tranquilo, pessoal? Eu só queria que vocês anotassem, para a gente falar de lei processual penal no espaço, que ainda dá tempo, eu queria que vocês anotassem uma observação. Apesar da lei processual penal ter aplicação imediata, obrigado aí Newton, Nery Miranda, Vivi, pessoal aí, né, tudo, Miranda aqui, Madison, lembra aí todo mundo, obrigado aí, vamos seguir. Vejam só, eu queria que você anotasse uma observação. Apesar da lei processual penal ter aplicação imediata, a lei processual respeita o prazo da vacácio, a vacácio legis. Isso quer dizer que, se você chegar numa questão e a questão dizer assim, o princípio da imediatidade do processo penal não respeita a vacácio. Errado. Errado. Se a lei chegar e dizer assim, a lei entra em vigor tanto tempo após a publicação, lembra que a gente tem que respeitar. O Diego Sena aqui tá aí ao vivo, ó, professor de processo civil, o cara é foda, sabe tudo de processo civil. Veja que o código dele, tem gente, eu não sei porquê, mas tem gente que gosta de processo civil. Mas o código dele, lá de março de 2015, passou um ano em vacácio. Um ano esperando as pessoas aprenderem. Ninguém aprendeu nada. Código de processo civil não serve para nada. Mas aí qual é o detalhe? Veja que passou um ano no período de vacácio. O código é tão louco que antes de entrar em vigor já teve mudança. Quem estuda processo civil, por que eu não sei, mas veja que o processo civil antes de entrar em vigor já teve mudança, né? O cara comprou um livro, um código, aí já teve que mudar porque já estava desorganizado, desatualizado. Mas aí qual é o detalhe? Lembra que teve que respeitar o prazo da vacácio lá, eles colocaram lá uma vacácio de um ano, a mesma coisa aqui acontece pra gente. Tranquilo, pessoal? Show de bola? Pessoal aí ama civil porque eu não sei, né? Civil é aquela coisa, né? Ele trata do cara quando nasce tudo, durante a vida, depois aí o cara casa, tem filho, morre e o direito civil ainda tá lá querendo mandar na vida das pessoas. Mas o crime ele aparece quando, lembra lá, né? Os outros ramos do direito não resolvem, né? Quando o administrativo não resolve, civil não resolve, aquele direito contratual, a gente vem para cá e o processo penal, né? O direito penal resolve e aí pronto. Vejam só, vamos aqui falar um pouquinho. Tem um tópico no teu edital ainda, né? Vamos conferir aqui, que é lei processual no espaço. Lei processual penal no espaço. Vê só um detalhe. Valdir, eu estou atualmente, né, online, a gente gravou lá o curso do TRF lá no ênfase, né? Confere lá depois, é uma turma reta final para essa prova de agora. E aí no final, depois eu digo aí, né, alguns cursos aí para quem quiser. Mas vê só um detalhe. Lei processual penal no espaço, né? Diego tá cheio de advogado aí, né? Vejam, lei processual penal no espaço. Quando você trabalha com a lei processual penal, é outro detalhe que eu quero que tu observe. Porque, vê só, esse tema que eu tô falando, ó, falou aí o Reginaldo, ó, lembra aí, né? Presencial lá no espaço jurídico, lembra lá no espaço Weber Vieira, online lá no espaço, lá no ênfase, lá no próprio espaço Weber, né? Aí no curso do TJ. Mas aí, vê só, vamos focar aqui na aula. Observe o detalhe. Quando você estuda a lei penal no espaço, lembra lá, quando a gente fala de lei penal no espaço, é sempre aquela aula que muita gente acha chata, né? Aquela aula de territorialidade, extraterritorialidade, tem muito isso, né? Júlio, eu odeio territorialidade e extraterritorialidade. Vê só o detalhe. Se você, valeu aí, né? Visão top lá no Adelante, aulão Adelante, né? O Ailton Zuc, fera, grande amigão. Vê só, quando você está estudando territorialidade, extraterritorialidade, territorialidade, artigo 5º do Código Penal, extraterritorialidade, artigo 7º do Código Penal, aí vem extraterritorialidade incondicionada, extraterritorialidade condicionada, todas aquelas nomenclaturas que é chato, né? Muita gente acha chato. Mas aí você tem que ver, visualizar, tem que estar atento no que diz a questão. Aí você diz, como assim? É porque a prova é de processo penal. E a prova é de direito penal. Você tem que separar isso na sua cabeça. Se você está na prova de direito penal, aí você vai saber que tem situações da territorialidade e tem situações da extraterritorialidade. Se você está na prova de processo penal, a lei processual penal adotou o critério da territorialidade. Territorialidade. Vigora o princípio da absoluta territorialidade. Por mais, veja, que algumas doutrinas, né, por aí
tragam algumas exceções ao princípio da territorialidade, veja que para efeito de prova, o processo penal adotou o princípio da absoluta territorialidade, que impõe, claro, a aplicação em todo o território nacional, a aplicação em todo o território nacional, no território brasileiro. Vê só, preste atenção, exatamente a territorialidade absoluta, muita gente tem medo de marcar isso, pode marcar lá. Vê só um detalhe. A lei processual penal, preste atenção uma coisa, a lei processual penal, ela se aplica a todas as infrações penais cometidas em território brasileiro, claro, sem prejuízo das convenções, tratados de direito internacional, lembra lá daquelas regras de direito internacional. Mas aí preste atenção numa coisa, veja aí, Souza não complicou nada, preste atenção numa coisa. Você está na prova de direito penal, aí é uma coisa, mas aqui a prova é de processo penal. Preste atenção numa coisa. A lei penal, ela pode ser aplicada fora. A lei penal, ela pode ser aplicada fora, é o que a gente chama de extraterritorialidade. Mas a lei processual penal, não. Imagina uma situação. O cara foi para o estrangeiro e praticou lá um crime, né, contra um patrimônio da União. E aí vamos imaginar que se encaixa lá no artigo 7º do Código Penal, em que eu vou aplicar a lei penal brasileira. Só que os atos, a forma como eu vou andar com esse procedimento, vai ser conforme a lei do país. A lei do país. Por exemplo, o camarada ele está lá na Itália e eu vou aplicar a lei penal brasileira para esse camarada. O procedimento, como os atos vão ser praticados, é conforme a lei italiana. É conforme a lei italiana e não conforme a lei processual brasileira. É o que a gente chama de soberania. O país, todo o país é soberano. Todos são soberanos. O Brasil também, viu? Bora dar uma moralzinha pro Brasil. O Brasil também é um país soberano. E lembra que aqui no Brasil, né, que aqui no nosso país, eu vou aplicar a minha lei processual penal brasileira. Lá na Itália, eu vou aplicar a lei deles. Lá na França, eu vou aplicar a lei deles. Preste atenção numa coisa. TRF, por exemplo, é um tribunal que adora contar história. Por exemplo, imagine que eu preciso fazer a citação de um determinado camarada que está lá nos Estados Unidos. Eu sei que um acusado está nos Estados Unidos, um território estrangeiro. Se eu sei onde ele está, a citação dele é mediante carta rogatória. Lembra lá, né? Se eu sei onde ele está, a citação dele é feita mediante carta rogatória. Aí eu sei onde ele está e vou mandar a rogatória. Aí uma vez caiu assim numa prova. Uma vez caiu assim, né? Numa prova. Lei processual, aplicação sempre interna, sempre interna. Existem algumas exceções, né? Deixa eu até falar no livro dele, mas são situações excepcionais, depois a gente fala aqui. Mas aí veja. Lei processual penal, aplicação aqui no território brasileiro, de forma interna, como disseram aí. Aí eu vou aplicar, né, uma citação lá fora. Vou fazer a citação por rogatória. Aqui no Brasil, como é que funciona? Lei processual penal brasileira. Como é que se faz uma citação no Brasil? Mediante um mandado judicial. Eu vou lá na casa do cara e, faço lá a citação. Eu vou citar o cara por carta rogatória. Eu vou expedir uma carta rogatória, ela vai chegar lá no determinado país. Lembra lá? Olha aí, sigam aí, ó, Toinha, ao vivo aí, ó. Lembra lá, ó, lei de 6912. Lembra o detalhe. Qual é o ponto que a gente tem que observar? Quando a gente está diante de uma citação por carta rogatória, por exemplo, eu vou encaminhar lá para um estado determinado e aí vai se proceder com a citação. Vê só o detalhe. Uma questão uma vez disse assim, um acusado chegou lá, quem já foi nos Estados Unidos, todo mundo está me assistindo aí, menos eu nunca fui, mas todo mundo aí já deve ter ido nos Estados Unidos, eu nunca fui, só no sonho, uma vez eu sonhei que estava lá, mas aí acordei e foi bronca, só fui gastar dinheiro. Mas aí vê só o detalhe. Quem já foi nos Estados Unidos ou até já estudou a história sabe que em cada estado tem uma constituição diferente. Cada estado tem uma constituição diferente. Imagina lei. Se cada estado tem uma constituição, imagina a lei. Imagina, vamos imaginar isso aí. Aí a questão dizia assim, que um determinado acusado foi citado da seguinte forma. Ele foi citado e aí quando chegou lá para citar, o oficial de justiça pediu para ele colocar a mão sobre um texto bíblico e fazer alguns juramentos. O camarada colocou a mão no texto bíblico e fez alguns juramentos de que ia dizer a verdade, tarará, né, todo o procedimento. Aí a questão dizia que essa carta rogatória foi cumprida e voltou para o Brasil e foi juntada lá aos autos, né? O mandato foi juntado aos autos. O detalhe é que a questão dizia assim,
O processo, quando vier para o Brasil, ele vai ser refeito. Ele vai vir refeito. Só que aí qual é o detalhe? Ele vai ser refeito, pois eu não vou preservar os atos que foram praticados lá fora. Errada a questão, viu? Se o ato foi praticado lá fora, ele vai ser preservado. Júlio, mas no Brasil não é assim. Não interessa. Como o ato foi praticado lá no estrangeiro, lá nos Estados Unidos, o ato é válido e quando o processo vem para cá, eu vou preservar os atos anteriormente praticados. Tranquilo? Veja, Tassi Lucena está dizendo assim, professor, na questão da territorialidade, a exceção só seria crime militar e tratados de acordo, estão revogados. Veja, eu vou dizer isso aqui para você entender o que na realidade acontece com isso. Presta atenção. Presta atenção uma coisa. O artigo 1º, e aí vamos, né? O pessoal do Periscope que não pegou a dúvida dela foi o seguinte. Ela perguntou assim, professor, é aplicação territorial, é territorialidade absoluta, mas tem exceções, né? No caso lá do crime militar, na realidade não é assim que a gente tem que observar. Presta atenção, o que eu vou levar para a minha prova é o seguinte. O artigo 1º do Código de Processo Penal, ele diz assim pra gente. Artigo 1º, ele diz assim pra gente, você vai ler, ele diz assim. Veja só, tá tudo suave, né? Vejam só. Ele diz assim pra gente, presta atenção. O artigo 1º diz: o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro. Aí a bronca que faz aluno errar em prova. Ressalvado. Olha o detalhe, né? Ele diz assim, ó. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro. Ressalvado. Esse é o que mata o aluno. É porque a gente diz assim, anote, territorialidade absoluta. Aí o aluno diz, Júlio, mas tem exceção, eu tô vendo aqui ressalvado. Presta atenção numa coisa. Quando eu digo, né? Vejam só, quando eu digo que, grande Kim, um forte abraço, obrigado aí. Vejam, quando eu digo que a lei processual penal é absoluta, isso quer dizer que eu não vou aplicar lei estrangeira aqui no meu país. A soberania quer dizer isso. Se eu praticar um crime aqui no Brasil, a lei italiana não vai ser aplicada para mim. A lei processual, eu tô falando, viu? Aqui é processo. Cuidado para não confundir com a parte material. A parte processual é a brasileira. Eu, em momento nenhum, eu vou aplicar a lei da Itália aqui. Eu não vou aplicar a lei dos Estados Unidos aqui. Eu não vou aplicar a lei da França aqui. Eu não vou aplicar a lei da China aqui. O pessoal aí que disse que está assistindo aí ao vivo da China, né? Um abraço. Eu não vou aplicar a lei da China aqui. Júlio, e ele não diz que tem ressalvas? Entenda uma coisa. Se eu sou militar e eu cometo um crime propriamente militar, vamos pegar o exemplo aí que ela deu. Eu sou militar e pratico um crime militar. Como vai se dar o procedimento? Conforme o Código de Processo Penal Militar. Exatamente aí, Thelma Coutinho, assim como acontece no estrangeiro. Exatamente. Vejam só. E aí, se você quer direito civil, entrou o cara direito civil aí, ó. Felipe Torres, aí no Instagram. Vejam só, segue lá, Felipe Torres. Vê só o detalhe. Se eu sou militar e cometo um crime propriamente militar, existe um Código Penal Militar e existe o Código de Processo Penal Militar, o CPPM. E aí eu não sei se ela ainda está aí, né, ao vivo, a Tassi. Vejam, Tassi Lucena, eu acho, né? Vejam lá, veja qual é o detalhe. Eu, quando não aplico a lei processual, eu aplico a lei processual penal militar, mas é brasileira. Eu não estou aplicando uma lei estrangeira aqui. Pegou a ideia? Porque a gente diz que é territorialidade absoluta. É porque eu sempre aplico a nossa lei brasileira. Veja que para o militar eu não estou aplicando a lei de fora. Eu não estou aplicando a lei estrangeira aqui no Brasil. Entendeu? Vejam. Ficou sem áudio aqui, foi? Ficou sem áudio. Tá sem áudio aí o pessoal do Periscope? Não, né? Vejam. Qual o detalhe? Eu não vou aplicar a lei de fora, eu não vou aplicar a lei de fora aqui no meu país. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso aí? Vejam só. Ele diz, o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro, ressalvados. Aí ele vai lá, né? Inciso 1, tratados, convenções e regras de direito internacional. Isso quer dizer o seguinte, se eu pratiquei um crime, e aí imagina que está lá numa convenção, no tratado, numa regra de direito internacional, qual é o grande ponto?
eu não vou aplicar uma lei da Itália aqui, eu estou aplicando um tratado, uma regra lá de direito internacional, eu estou diante, por exemplo, vê o detalhe, a gente viveu agora há pouco tempo um problema aí, né, com a parte política do país, né, a gente nunca viveu nenhum problema, né, politicamente, ninguém vai discutir política aqui, mas a gente sabe que o Brasil sempre foi, né, bem governado, e a gente teve um probleminha aí um dia desse na política, e aí um presidente, uma presidente, né, um deputado, algumas pessoas aí foram acusadas de ter praticado o crime. Só que aí o artigo 1º, inciso 2 do Código de Processo Penal diz assim, ressalvadas as prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros de Estado nos crimes conexos, né, lembra lá, do presidente da República e do ministro Supremo Tribunal Federal. Vê o detalhe. Se eu sou presidente do Brasil e eu pratico um crime, para mim não se aplica o Código de Processo Penal. Mas veja, não vai aplicar uma lei estrangeira. Veja que o meu regramento está na Constituição Federal. Se eu sou Júlio César e pratico um crime, para mim vai se aplicar o Código de Processo Penal. É isso que a gente fala de territorialidade absoluta. Tranquilo, pessoal? Lembra, existe uma diferença muito grande entre ser Júlio César e entre ser presidente da República. É porque para mim aplica o Código de Processo Penal e para o presidente não aplica. Mas em momento nenhum eu vou dizer que aplica lei de fora. Tranquilo, pessoal? Lembra que é o que a gente fala aí, lei processual penal no espaço, lei processual penal no tempo, né? Lembra lá, Convenção Internacional, na realidade, é um tratado que várias pessoas, né, vários países se obrigam a cumprir. Aí não seria uma lei simplesmente estrangeira. É uma lei em que vários países se comprometeram a cumprir. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Vimos então aí a aplicação da lei processual penal no tempo, a aplicação da lei processual penal também no espaço. Para a gente poder finalizar essa parte introdutória, vamos só comentar aqui sobre o artigo 3º, o artigo 3º do Código de Processo Penal, porque, vê só, o artigo 3º do Código de Processo Penal, ele quando cai, ele cai com 3 expressões. Quem tiver aí um caderno, papel, caneta, escreve no braço, qualquer lugar, caneta, pega aí papel higiênico, escreve na parede do quarto, você vai lembrar de uma coisa, anota essas 3 expressões e você vai perceber, quando você for já resolver questões, que ninguém vai dormir, você vai resolver questões já e você vai anotar essas 3 expressões que ele diz assim, ó. Anota assim, a lei processual penal, aí bota assim, 2 pontos, a lei processual penal, 2 pontos. Aí bota assim, admitirá interpretação extensiva, admitirá interpretação extensiva, aí bota aí ponto e vírgula, coloca embaixo, admitirá aplicação analógica, e coloca embaixo agora, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Interpretação extensiva, aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito, né? Lembra lá. Vê só o detalhe que tu vai ter que observar. Júlio, eu estudei em penal, não interessa. Não interessa, aqui é processo penal e a gente admite interpretação extensiva. A gente admite aplicação analógica e a gente admite suplemento dos princípios gerais do direito. Vê só um detalhe exatamente aí, ó, o Mirandson anotou aí, a lei processual penal admitirá a interpretação extensiva, anota assim, né? Interpretação extensiva e aplicação analógica. Cuidado. Interpretação extensiva e aplicação analógica. Interpretação extensiva, aí o pessoal caiu a conexão. Interpretação extensiva e aplicação analógica, como também suplemento dos princípios gerais de direito. Interpretação extensiva, aplicação analógica, suplemento dos princípios gerais do direito. Quem anotou, ó, suplementa com S, viu? Veja aí quem anotou aí, suplementa com S. Exatamente agora, ó. Interpretação extensiva, aplicação analógica e princípios gerais de direito. Aí vê só o que caiu, olha a questão, vê essa questão é boa. Isso numa prova oral. Olha o detalhe com o teu concurso que cobra o tema recursos. Vamos a um exemplo aqui, presta atenção no exemplo, um exemplo de interpretação extensiva, questão aí do teu concurso oral. Vê só o detalhe para a gente poder fechar aqui a live de hoje. Olha o detalhe. Qual é o recurso cabível? Quem estuda recurso vai saber responder essa. Qual é o recurso cabível? Qual é o recurso cabível contra a decisão que não receber a denúncia ou queixa? Qual é o recurso cabível
contra a decisão que não receber a denúncia ou queixa. Valendo 1 ponto na segunda fase, quem responder aí. Qual recurso cabível contra a adesão que não receber a denúncia ou queixa? Cadê? Vamos lá? Pessoal aqui no Periscope, né? Tudo participando, respondendo res. E o pessoal do Instagram, acho que foi ver a vida dos outros. O pessoal aí do Instagram, né? Sempre dá uma saidinha pra ver, né? Os stories, né? Pra ver a vida dos outros. Mas aí, né? Vamos lá, né? Pessoal aí que voltou. Quem não tá vendo a vida de ninguém, pronto. Vejam só, olha o detalhe. Algumas pessoas aqui agora, o pessoal ficou dividido, res e apelação. Vamos tentar ajudar todo mundo. O recurso para minha pergunta é o recurso em sentido estrito, porque estamos no Código de Processo Penal. Mas para ajudar quem falou apelação, é porque quem disse apelação está estudando a Lei 9.099/95, Lei do Juizado Especial Criminal, lei que vai cair no TRF 5ª Região, Lei 9099/95. Então é o seguinte, da decisão que não receber a denúncia ou queixa, se eu estou no processo penal, cabe rese. Se eu estou no GCRIM, Lei 9099, cabe apelação. Então, todo mundo acertou por causa disso, né? Umas pessoas pensaram que eu perguntei pelo Código de Processo, outras pessoas pensaram que eu perguntei pela Lei de Juizado, não é isso? Mas vamos lá. Pelo Código de Processo Penal, artigo 581, inciso 1º. Quem tiver o 581, inciso 1º, está observando que da decisão que não receber a denúncia ou queixa, caberá recurso em sentido estrito. Todo mundo aí, bota coração, cabe rese, exatamente, cabe rese, cabe recurso em sentido estrito. Se eu estou no Código de Processo Penal, 581, inciso 1, da adesão que não receber a denúncia ou queixa, cabe rese. Se eu estiver no Juizado Especial Criminal, caberá apelação, é verdade, lá na Lei 9099. Veja só, preste atenção aqui em mim. Presta atenção numa coisa. A resposta depende do juízo, né? Se está no juízo comum ou se está no juizado especial. O detalhe é agora. Preste atenção. O juiz ofereceu o Ministério Público ofereceu uma denúncia. Acompanha, bota coração e acompanha. Mete o dedo aí no coração e acompanha. O Ministério Público ofereceu uma denúncia. MP oferece uma denúncia contra João. Imagina. MP oferece uma denúncia contra João. E aí no final eu quero ver se vocês adotam aí a dica como uma dica top, né? Essa é a dica foda pra gente terminar a live de hoje. O Ministério Público ofereceu uma denúncia contra João, beleza? Só que o Ministério Público ofereceu uma denúncia contra grande Olívio, o cara do Constitucional aí, Olívio Pessoa. Olha o detalhe. O Ministério Público ofereceu uma denúncia contra João, acusando o João de ter praticado um crime de furto. Acusando o João de ter praticado um crime de furto. Um abraço, Diego Sena, valeu aí, tamo junto. João foi acusado de ter praticado um crime de furto. O juiz recebeu a denúncia, determinou a citação do acusado. O artigo 363 diz que o processo penal ele se completa com a formação do acusado. O juiz determinou a citação do acusado. Marcou a audiência de instrução e julgamento. O juiz marcou a audiência de instrução e julgamento. E aí o que foi que aconteceu? Na audiência se descobriu, através da prova testemunhal, que na verdade não foi um crime de furto. Na verdade foi um crime de roubo, porque João subtraiu mediante o emprego de violência ou grave ameaça. A minha pergunta é, o que se deve fazer nesse caso? Se na instrução ficar reconhecido que na realidade não foi um crime de furto, foi um crime de roubo, o que é que se deve fazer? Responde aí, o que é que se deve fazer? Se eu estou na instrução criminal, lembra lá, e se descobre que na verdade não foi furto, o crime foi de roubo, o que é que eu vou fazer? Lembra lá? Se não foi furto, foi roubo, o que é que eu preciso fazer? Mutácio libelli. É mutácio. Veja, o cara está sendo acusado de furto. E aí, devido à prova testemunhal, se verifica que, na verdade, foi um roubo. E aí você vai anotar mutácio. É mutátil que se escreve, né? Mutátil é um termo em latim. E aí o segundo T tem som de C, né? Mutácio. Ó, pensa assim para tu não esquecer nunca mais.
Se era furto e mudou para roubo, M de mudança, M de mutácio. M de mudança, M de mutácio. Mudou, mutácio. M de mudança, M de mutácio. E anota mais, M de mudança, M de mutácio, M de Ministério Público. Porque quem vai fazer o aditamento é o Ministério Público. Quem vai fazer o aditamento é o MP. Exatamente como disse aqui no Periscópio Valdir, artigo 384 do Código de Processo Penal. O artigo 384, ele diz assim, né? Ele diz assim o artigo 384. Ele diz assim: encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, lembra aí, Lima, na verdade era só uma supressão, né, na inicial. Se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos ou de elementos ou circunstâncias da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar. Como disse aí, né? Tudo M. M de mudança, M de mutácio, M de Ministério Público. Olha o detalhe agora. O Ministério Público, e agora é que o jogo vai ser pesado. O Ministério Público, ele tem 5 dias para fazer o aditamento. O Ministério Público tem 5 dias para fazer o aditamento. Tranquilo? Tá todo mundo aí? Todo mundo aí? Manda o legal aí, pessoal. Manda o legal aí, quem tiver aí. Manda o legal. Clica no legal. O Ministério Público, ele vai ter 5 dias para fazer o aditamento. Aí qual é o detalhe? Ministério Público aditou e o juiz, ele rejeitou o aditamento. O juiz, ele rejeitou o aditamento. A pergunta é: qual é o recurso cabível? Olha o que tu vai anotar. Qual é o recurso cabível contra a decisão que rejeita o aditamento da denúncia? Essa é a resposta que eu estou querendo. Qual é o recurso cabível contra a decisão que rejeita o aditamento da denúncia? Meu amigo, eis a questão. Qual é o recurso cabível contra a decisão que rejeita o aditamento da denúncia? Lembra lá, da decisão, só Deus sabe, né? Falou ali o R134. Vejam, qual é o detalhe? Da decisão que não receber a denúncia ou queixa, cabe reze. E da decisão que não recebeu o aditamento, cabe o quê? Não recebeu o aditamento. Não, aí Valdir, o artigo 28 é se o MP não aditar. Se o MP não aditar, a gente aplica o 28, né, parágrafo 1º do 384 e manda para o procurador. Mas aqui a questão é, o MP aditou. O juiz, ele não recebeu o aditamento. Qual seria o recurso? Aí muita gente aí já está dizendo, reze, acho que reze também. O pessoal aí está aí, né, chutando, não sei, só Deus sabe. Tem gente que está dizendo, não cabe recurso. Veja só o detalhe, observa. Quem aqui é formado em Direito, se formou, né, estudou lá na sua faculdade, claro, tudo certinho. Em alguma vez tu foi para aula e o professor estava com preguiça, né, queria largar mais cedo e ele te disse assim, olhe, qual é o ponto, né? O professor chegou e disse assim, olhe, as hipóteses do Regis são taxativas. As hipóteses do Regis são taxativas. Aí tem muito aluno que chega e diz assim, né? Tem muito aluno que diz assim, oxe, eu vou decorar o 581 e se não tiver lá é porque não pode ser nada. Vejam, lembra, se da decisão que não recebe a denúncia ou queixa, que é o mais, não recebeu a denúncia, cabe reze. Da decisão que não recebeu o aditamento, também cabe reze. Aí você diz assim, Júlio, cabe reze por quê? Por que cabe reze? Preste atenção e eu vou responder, mas você vai continuar aí porque tem um detalhe. Júlio, por que cabe reze? Porque você acabou, e é por isso que o Código de Processo ele tem que ser desenhado. Você anotou aí no seu caderno que a Lei Processual Penal, não é carta, viu? Não é agravo. Você anotou que a Lei Processual Penal, ela admite interpretação extensiva. A Lei Processual admite interpretação extensiva. Então, se cabe reze do não recebimento da denúncia ou queixa, também cabe reze do não recebimento do aditamento da denúncia ou queixa. Gostaram dessa? E aí, gostaram dessa ou não? Gostaram dessa?
Vejam, e aí? E aí? Gostaram dessa? Recurso, lembra lá, né? Juntando com o artigo 3º do Código de Processo Penal. Lembra lá de emitir a interpretação extensiva. Logo, se cabe reze da decisão que não recebe a denúncia ou queixa, também cabe reze, lembra lá, da decisão que não rejeitar, ou melhor, da decisão que rejeitar o aditamento da denúncia ou queixa. Vê só, presta atenção agora em um detalhe. Presta atenção porque, veja, isso que eu tô te dizendo vai depender, lembra lá, reze na interpretação extensiva, exatamente. Mas vamos jogar duro, porque teu examinador, aditamento negado, cabe reze, exatamente. Mas o teu examinador, ele é malvado. O teu examinador, ele é malvado. E se ele é malvado, ele vai apertar. Se ele é malvado, meu amigo, ele vai fazer assim lá na prova oral. Ele vai beber uma aguinha e vai dizer assim: e é candidato, então você sabia, né? Que da decisão que não recebeu o aditamento, cabe reze. Então, candidato, venha cá. Candidato, agora é o CESP. Agora a gente vai no CESP. A gente agora vai pegar o CESP. O CESP, ele chega pra tu e diz assim: Pernambuco, sou de Pernambuco, né? Quem tá aqui chegando agora no Periscope, eu sou de Pernambuco, segue lá o prof. Júlio César Matos. O CESP, ele chega, porque o CESP é malvado, o CESP, ele chega e diz assim: candidato, venha cá. O MP ofereceu a denúncia. Na audiência de instrução e julgamento, lembra lá, houve a mutácio. Houve um aditamento. A briga de cachorro grande não, fica aí. Houve um aditamento. Mas o juiz, na sentença, o cara também é de Pernambuco, tamo junto aí, amigo. Na sentença, olha o detalhe, na sentença, qual é o detalhe? O juiz, ele não aceitou o aditamento. Ele julgou na sentença, ele não aceitou o aditamento, isso já foi cobrado em prova. Se houver a decisão dentro da sentença no processo penal, cabe o quê? A apelação. Da sentença no processo penal, cabe a apelação. Então, veja, se esta minha decisão for dentro de uma sentença, como da sentença cabe a apelação, o que é que a gente vai fazer? Júlio, da sentença cabe a apelação, mas eu só quero recorrer daquele pedaço. Quem tiver com código, artigo 593, parágrafo 4º. Artigo 593, parágrafo 4º. Artigo 593, parágrafo 4º, Mila, segue aí, ó, Mila Siqueira. Qual é o detalhe? Ele diz lá, quando cabível a apelação, não poderá ingressar com recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Exatamente, Valdir, artigo 593, parágrafo 4º. Tranquilo? Vejam lá, se for esse caso, é uma exceçãozinha, se a decisão for dentro da sentença cabe apelação. Tranquilo, pessoal? Show de bola, show de bola. E aí, pessoal, tranquilo? Vamos aí, né? Coloca coração. Vamos fechar hoje aqui com 58 minutos cravados aqui quase, né? Veja aí o pessoal de São Paulo, né? Um forte abraço aí para César, que está em Pernambuco, foi fazer a prova. Um abraço aí para Valdir. Um abraço aí para Laura, para Viviane, para Souza, para Neri Miranda, né? Nossa aluna lá no curso ênfase. E aí o pessoal de Chapecó, Brasília. Grande Cris, obrigado aí também, o pessoal aí do Mato Grosso, o pessoal aí de Recife, o pessoal da Bahia, o pessoal aí de Orlando, coisa boa, né? O pessoal aí de Orlando, o pessoal aí de Minas Gerais. E aí, grande Bertone, meu primo, segue aí, ó, cara. Valeu aí, G Muniz, pessoal aí de Araripina, olha aí, ó, o pessoal do Sossego do Morcego, pessoal de Caruaru, pessoal de Patrícia Gomes do Recife, pessoal de Porto de Galinha, pessoal que tá na praia, né, fingindo que tá prestando atenção na aula. Cabo Frio, Rio de Janeiro, pessoal aí, ó, Favela do Rato, não sei onde é, mas um abraço aí pra Favela do Rato, pessoal aí de Campina Grande, pessoal aí, ó, pessoal aí de Campina Grande, Teresina, olha aí, ó, grande Teresina, pessoal aí pessoal que tá na China, pessoal aí das Europa, o pessoal aí cadê? De Carpina, Limoeiro, olha aí, ó, show de bola, muita clareza, valeu aí, um abraço pra Thelma, pra Renata, pra Leão do Norte, 100% esporte. Professor significa... Cadê? Sumiu aqui. Falaram alguma coisa ali. Zúlia falou. Aracaci, Recife, Terra Boa. Tranquilo, pessoal?
Muito obrigado aí pela live de hoje. Pessoal aí, né, transmite aí, avisa aí para os seus amigos, pessoal da Terra do Gesso. Vamos aí, né, fazer um contato para a gente reformar as coisas. Pessoal aí de Manaus, o pessoal que morreu aí, pessoal de Bangladesh, né, Inferno Coral não, já caiu, né? Mas vê só, um abraço pessoal para quem tá me vendo hoje pela primeira vez, foi um prazer, né, estar aqui com vocês. Vamos aí, né, trazer novas dicas. Quem ainda não me segue no Periscope, acompanha aí na nossa live. Quem ainda não me segue no Instagram, vai lá no Instagram, procura lá, Júlio César, Prof. Júlio César Matos, o César com Z, Prof. Júlio César Matos, e aí vocês comentam lá, né, e aí vê quem aí tá pela primeira vez e gostou, né, muito obrigado. Vamos fazer, né, mais lives, vamos aí, né, assistir mais lives, e vamos aí, né, quem tiver algum tema para indicar para a próxima live, comenta lá em alguma foto lá do Instagram, eu vou acompanhar e a gente prepara outras lives aí, tranquilo? Vamos aí, próxima aula a gente vê aí, ó, teoria das janelas quebradas, a gente coloca lá algumas teorias. Tranquilo, pessoal? O Instagram, não sei, né, se alguém já fez live no Instagram, ele tá me dizendo aqui que falta 50 segundos, eu acho que ele vai cortar minha transmissão, não sei o que é que tá acontecendo, ou ele tá dizendo que minha bateria tá acabando, não sei, né? Dicas para o TRF5, vou fazer sim, e para o TRF primeira região também. Quando vai ser a próxima, a Raíssa perguntou, eu vou tentar entrar na quinta-feira, né? Quarta-feira é dia de jogo, né? Todo mundo deve assistir, mas quinta-feira eu tô aí. Tranquilo, pessoal? Quem aí não vai estudar daqui pro final do ano, já desejo para você, né? Quinta-feira é a próxima. Bora marcar aí, quinta. Quem não vai mais estudar, um forte abraço, Feliz Natal, um próspero ano novo e até, né, depois do carnaval. Para quem não quer passar em concurso, depois do carnaval você estuda. Qual será o horário? Nossa live será sempre às 23 horas, horário de Brasília. 22 horas, 22, né, horário aqui de Recife, Pernambuco. Eu acho que o Instagram vai cair. Será? Caiu. E aí, tranquilo, pessoal? O pessoal aqui só ficou agora do Periscope, né? Lá no Instagram acabou meu limite. Tranquilo? Valeu, pessoal. Um forte abraço. O pessoal do Instagram, do Periscope aqui agora, né? Foi um prazer. Eu criei um canal lá, né, no YouTube, mas eu vou postar, né? Postar vídeos, né? Tô lançando aí para colocar novos vídeos. Tranquilo? Roberto, lembra lá, eu sou o Júlio César Matos, procura aí. Tranquilo? Valeu, pessoal. Sim, eu dou aula lá no Espaço Jurídico aqui em Recife, presencial, no Heber Vieira aqui, presencial também. Temos aulas também no online, temos lá no curso ênfase, depois segue lá, vê qual é a grade lá que a gente está presente lá no curso ênfase e a gente vai se falando aqui. Quem quiser mais informações, manda lá, pode mandar direct lá pelo meu Instagram. Tranquilo? Online lá. Eu estou na reta final do TRF quinta região lá do curso ênfase. Mas aí vamos aí, né, fechar novos cursos lá com o grande Paulo Lepore lá, o nosso coordenador, o professor de Constitucional. Tranquilo, pessoal? Foi um prazer aí, Valdir, Roberta, que chegou agora, Cris, grande Cris, né? Muito obrigado aí. Um abração aí, né? Você aqui que estava aqui no nosso aulão daqui de Pernambuco. Tranquilo? Curso para Delta também estamos organizando aí para fazer um curso para Delta. E aí sempre estamos aí com a equipe do Ailton Zu, que acho que você conhece, né? O cara joga duro. Penal, legislação especial lá, o cara joga muito duro. E aí sempre a gente tá aí, né? Viajando no Brasil para aulas ao vivo. Tranquilo, pessoal? Vou fechar por aqui. E até a próxima. Eu tento voltar sim na quinta-feira. Tranquilo? Valeu, Valdir, um abraço para todo mundo aí de Brasília. Você é de Brasília, pronto, ele é aí de Brasília. Tô vendo aí, né, se a gente vai para fazer um aulão aí para PMDF, que vai ter aí, mas aí a gente tá focado no concurso de Delta. Um abraço e até mais. Bota coração que tá aí que eu vou embora.